existe alguma oportunidade, e aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho naquele tema para falar um pouco de estoque, que é o seguinte, dependendo de quando as pessoas fizerem investimento no exterior, tem um lucro lá acumulado. Eu costumo dizer, não é minha frase essa, mas eu costumo relembrar essa frase, que a gente fala que no Brasil até o passado é incerto. Então eu acho bem polêmico essa situação, vamos falar especificamente do offshore, de, poxa, você tem um lucro acumulado de uma regra de um jogo que era de uma determinada maneira, a regra do jogo mudou agora, como se estava lá, tá jogando futebol, fez um gol, meteu a bola na rede, o juiz apitou e falou, opa, para a bola, você perdeu o ponto, porque agora é tênis, e bola na rede você perde o ponto. Mudou completamente a regra do jogo, mas ele está querendo mudar a regra do jogo de tudo que aconteceu. Tá bom. Existe alguma maneira de quem tem um offshore, por exemplo, vai ter que pagar esses 15% de imposto de qualquer maneira ou não? Existe alguma oportunidade aí dessa pessoa, dessa família que tem uma offshore de não pagar pelo estoque? Excelente, Valtinho. Esse ponto é muito bom. Eu ia mencionar ele como a segundo ponto aqui de alternativa, né? Tá. Então, só para quem está ouvindo, a gente vai fazer um corte, né? Tá. Tem aquele lucro apurado na offshore até 31 de dezembro deste ano. Tá, que te guarda numa outra caixinha, que vai ser um outro sistema, né? Tá. E tem o lucro daqui para frente. Assumindo que, obviamente, essa lei vai ser sancionada, a partir de 2024, não tem choro nem vela. Perfeito. Vai pagar, apura o lucro lá 31 de dezembro, primeiro ano em 2025, reporta esse lucro aqui no IR e paga imposto. Tá, mas e para o lucro até 2023? Perfeito. Aí é o que você falou da mudança da regra. Até hoje, quem tinha offshore tinha o diferimento, o governo nunca conseguiu passar uma medida que fosse tributar isso, ele, em tese, não poderia mudar a regra do jogo. Perfeito. E ele não mudou, tá? Ótimo. Ele, de fato, não mudou. Então, para esse lucro agora até 2023, ele falou, olha, o lucro acumulado até 31 de dezembro de 2023 não vai precisar pagar imposto. Continua na regra antiga. Na regra antiga. Mas ele deu uma cenourinha, né? Ele falou assim, quem quiser pagar o imposto sobre esse lucro vai poder pagar com uma redução. Então, em vez de pagar 15%, vai pagar 8%. E ele não obrigou, o que é interessante. Perfeito. Né? E acho que essa foi uma linha muito forte do governo de evitar contencioso. Contencioso é briga judicial. Então ele falou assim, eu quero passar essa medida, mas eu não quero que os contribuintes fiquem indo na justiça questionar a minha medida. Perfeito. Então, em vez de ele obrigar, ele deu opção. Quem quiser antecipar, como a gente fala, antecipar a tributação do estoque, vai poder fazer isso com uma alíquota de 8%. Perfeito. Quem não quiser, deixa lá esse imposto. Esse lucro parado vai tributar 15 o dia que tirar esse dinheiro da empresa. Aí é um benefício, hein? Exatamente. Porque se antes você tinha que ver se você ia pagar de 15 a 27,5, dependendo do tipo, e agora é só 15, o que era 15 não muda, mas o que ia pagar sobre 27,5 passa a pagar 15. Então, exatamente. Esse lucro, né? O lucro que um dia seria tributado a 27,5 virou 15. Isso é um benefício. Né? É um baita benefício. E mais, o lucro acumulado até 23, quem quiser pode fazer essa opção de pagar 8%. Então, para o lucro até 23, é como se a pessoa estivesse saindo de um 27,5% e indo para 8%. Né? Essa é uma baita vantagem. Aí, esse é outro ponto que vai depender de uma análise caso a caso. Né? Quando fazer essa opção de pagar os 8% e quando não fazer? Acho que aí vai depender um pouco do timing que o investidor está pensando em colocar a mão no dinheiro. Perfeito. Né? Eu ia comentar isso, né? Ou seja, todo mundo, essa cenourinha, todo mundo deve optar por esses 8, falar, acho que tem que pensar um pouco mais. Não tem uma decisão one size fits all aqui. Né? Acho que cada um tem que pensar o que ela quer. Então, talvez aquela pessoa que fale, olha, aquele cara mais jovem que começou a colocar o dinheiro agora, que fala, isso aqui é minha aposentadoria, eu não vou encostar no dinheiro pelos próximos 20, 25, 30 anos. Talvez para essa pessoa não vale a pena antecipar, porque aí é uma questão, é um cálculo financeiro que você até entende melhor que eu. Pô, deixa esses 8% que você pagaria de imposto lá, ele vai estar rendendo em cima desse dinheiro, aí é a 8ª maravilha do mundo, né? Juros compostos. Perfeito. Daqui 30 anos, talvez seja mais interessante você ter deixado esses 8% lá rendendo do que ter pago agora, e lá na frente você paga os 15%. Né? Agora, para aquela pessoa que quer colocar a mão no dinheiro no curto prazo, aquela pessoa que fala, putz, quer saber?
eu não quero ficar com a minha offshore agora, porque vai ter tributação automática, não compensa, eu só tinha offshore pensando em diferimento de imposto, os outros benefícios não me interessam, sucessão não tenho nem filho, tal. Às vezes não tem tanto dinheiro lá e os custos mais elevados acabam comprometendo um pouco vis-à-vis do rendimento. Exatamente. O cara que está lá com uma offshore de, sei lá, 600, 700 mil dólares, o custo de manutenção proporcionalmente é alto para o benefício que essa pessoa tem. Com o diferimento, talvez não valha a pena. Essa pessoa vai falar, quer saber, eu vou desmontar. Pô, para essa pessoa não tem dúvida, vale muito a pena usar a antecipação dos 8%. O que ela vai fazer? Ela vai apurar o lucro acumulado até 31 de dezembro. Esse lucro ela faz a opção, paga os 8%, e ela quer saber, vou colocar a mão no dinheiro, vou pegar para mim o dinheiro, 8% acabou. Então, pode ser uma medida bem interessante essa reavaliação para alguns casos. Legal, acho que isso aí, gente, quem está ouvindo a gente, procura o seu family office, procura a instituição financeira que te auxilia, procura seu advogado, porque é o seguinte, imagina que, vou dar exemplos práticos que a gente tem lá no escritório, que talvez façam as pessoas pensarem. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que têm um valor no exterior para pagar a faculdade do filho daqui a 5 anos. Então o filho vai fazer um intercâmbio, vai fazer college lá nos Estados Unidos, vai pagar sei lá quantos mil dólares todos os anos, ou seja, é um dinheiro carimbado, é um valor que vai ser resgatado para um determinado fim. Nesta situação, pode fazer muito sentido você optar por atualizar o estoque e pagar 8% de lucro, porque já é um valor que você vai resgatar. Sim. Se você não fizer nada, você vai pagar 15% quando você for resgatar. Então, esse é um ponto. Tem que avaliar caso a caso. Se você monta uma alocação estrutural no exterior, que é o que normalmente a gente recomenda, ter uma parte importante do patrimônio fora do Brasil em outra jurisdição, é que nem você falou, talvez faça mais sentido você deixar lá esse dinheiro rendendo, esses 8%, e lá na frente, quando você for resgatar, e provavelmente você não vai resgatar tudo de uma vez, né? Você é uma pessoa que mora no Brasil principalmente, você está com esse dinheiro rendendo. Só que eu acho, né, olhando nesse aspecto dessa tributação, tem um outro tipo de cliente que eu acredito que seja muito factível, muito interessante optar por esses 8%. Por quê? Tem algumas pessoas que receberam herança no exterior. Trabalharam no exterior e receberam um valor lá fora. E hoje, né, até hoje, se até ser aprovado, essa pessoa, me corrija se eu estiver errado, ela não pagaria o imposto sobre a variação cambial de valores recebidos originalmente em moeda no exterior. Então, se a pessoa lá em 2002 recebeu uma herança, por exemplo, recebeu lá 800 mil dólares de herança, com dólar a 1,50, e agora o dólar, sei lá, está 5, essa pessoa hoje, se fosse vender, iria pagar imposto sobre a valorização do ativo, dos investimentos em geral. E pelo que eu entendi dessa nova regra, a partir do final, com a nova regra, né, ela vai, tudo bem, vai pagar 15%, né, vai mudar quando ela disponibilizar, só que vai pagar 15%, só que aí vai incidir a variação cambial. É isso? Ou seja, se for isso, esta pessoa que tem um valor recebido no exterior, que hoje não pagaria a variação cambial e vai passar a pagar, essa pessoa vai ter que pensar se para ela não vale a pena antecipar e pagar 8, ao invés de pagar 8 não pagar a variação cambial, porque senão depois ela tem que pagar a variação cambial. Exatamente. Aqui esse é um ponto da legislação que é assim, Valtinho. Hoje tem exatamente esse benefício da regra que diz que quando você teve a origem do teu investimento em moeda estrangeira, como você falou, alguém que trabalhou no exterior e ganhou o dinheiro que ela usou para investir já em moeda estrangeira, ela não paga imposto sobre a variação cambial na hora que ela liquidar o investimento dela. Essa regra vai acabar. Dentro aqui do PL, o governo está revogando essa regra. Ou seja, a partir de 2024, por mais que a pessoa tenha tido essa origem em dólar, ela vai ter que pagar a variação cambial. Então, para essa pessoa, talvez valha a pena, de repente, fazer a reavaliação agora, porque o próprio PL trouxe um sistema que na hora que você faz a reavaliação, ela trouxe uma mecânica que permite expurgar efeito de variação cambial. Então, a pessoa já faz a reavaliação de uma forma que eventual variação cambial não seja considerada, seja neutralizada. Perfeito. Né? Então, acho que para quem, de fato, para quem tem algum tipo de investimento com origem em moeda estrangeira, acho que agora é a oportunidade
para fazer a reavaliação e já eliminar o efeito dessa tributação de variação cambial. Então, um ponto importante, né?